dia 23 de agosto de 2021. Estamos aqui continuando a gravação, a gravação deste vídeo, com o estudo do capítulo 8 do livro A Realização da Unidade, parte 2. Então nós paramos aqui no subtítulo Consciência, o fator determinante. Então nós vamos ver hoje sobre a consciência, que é estarmos cônscio, tá, da presença como um fator determinante, tá? Vejamos como isto funciona. Então Joel aqui vai explicar como que funciona. Para que não percamos a paciência conosco mesmos, para que não percamos a paciência com nós mesmos, conosco mesmos, para que entendamos que realmente temos uma obra à nossa frente, que deve estar alicerçada em princípios e não apenas na fé cega, ou fé de fundo emocional, tá? Ou fé da mente. Então, é viver os princípios, colocar em prática os princípios, mesmo que demore anos e anos, tá? Eu, com E maiúsculo, vírgula, e eu mesmo sou com a consciência divina infinita. Isto é tão verdadeiro de você quanto é de mim. Portanto, você pode repetir para si mesmo: eu mesmo sou a consciência divina e infinita. No entanto, ainda vejo muito do homem natural em mim. E nessa medida, não sou totalmente governado pela consciência divina. Eu sou governado em parte pela consciência divina e em parte pela consciência do homem cujo fôlego está em suas narinas. Coríntios 2,14. Como seres humanos, não estamos sob a lei de Deus, a graça de Deus ou sob a proteção de Deus. E, portanto, nesses primeiros meses em que começamos nosso estudo, 99% do tempo estamos vivendo sobre a mente carnal, mas ao mesmo tempo estamos nos beneficiando da consciência mais elevada daqueles que nos orientam em nosso desdobramento espiritual. Ou seja, toda a terapia que a gente faz, toda a orientação que a gente busca, atendimento com sessão psicanalítica e tudo mais, a gente está sobre orientações de pessoas que têm uma consciência elevada devido aos seus estudos, tá? Então, no primeiro momento, a gente é 99%, tá? Estamos no modo humano de vida, mas estamos conhecendo este caminho espiritual. Estamos começando a trilhar neste caminho de percepção consciente de Deus. Então, por isso que muitas pessoas desistem no início, porque elas querem coisas humanas. Mas Deus não está nas coisas humanas. Então, você está buscando Deus e querendo coisas humanas. Então, isso é uma coisa totalmente controvérsia, tá? Com os princípios espirituais. Então, por isso que tenhamos paciência, por quê? Porque nós estamos entrando num processo de limpeza de consciência, tá? Nesses primeiros meses, porém, nossa consciência não está suficientemente avançada para que possamos aproveitar ao máximo a ajuda que nos é dada por aqueles que foram mais longe no caminho. Então, primeiro a gente movimenta as crenças terríveis que a gente tem, vai vir coisa, vai ser manifestado problemas, vai ser manifestado todo tipo de conflitos. Por quê? Porque nós estamos reinterpretando isso dentro da nossa consciência, nós estamos limpando, estamos aceitando, vamos passar pelo processo de aceitação, de muita indignação, de aceitação. E aí a gente começa a trilhar neste caminho, se aprofundando cada vez mais nas práticas de meditação, de estudo, compreensão. Leitura, que é muito importante, tá? Leitura, gente. Leiam, leiam, leiam e leiam. Esse livro mesmo aqui, ele está disponível, tá? No grupo de Joel Goldsmith, do Giancarlo, na internet, no Facebook. O Natan, quando ele traduziu, ele postou este livro, tá? Na seção de arquivos do grupo. Tá? Então vocês vão lá, vocês baixem o livro e vocês acompanhem as aulas do canal lendo o livro, que é muito importante também. Ler e procurar entender com a sua percepção nas entrelinhas aquilo ali. Acompanhe as nossas explicações aqui, pois cada um vai ter o seu modo de reinterpretar. Tá? A prova desta verdade é encontrada quando observamos filhos de uma bela mãe, ou de um belo pai,
ou de ambos. Elas quase sempre refletem a consciência de seus pais, e assim a beleza e a integridade da consciência dos pais podem ser vistas normalmente no rosto, no corpo da criança. Quando essa criança completa 16, 17, 18 ou 19 anos, no entanto, ela começa a viver sua própria vida e a manifestar sua própria consciência. Quantas vezes essa bela criança se torna um patinho feio? Por outro lado, quantas crianças que foram patinhos feios, quando sob a consciência de seus pais, tornam-se belas, uma vez que começam a refletir seu próprio estado de consciência, que às vezes é muito mais belo do que a dos seus pais. Então, muitas vezes, gente, a gente nasce em famílias conturbadas, família que tem certos problemas de crenças e não merecimento e tudo mais, né? E a gente não entende porque todos da família não vão para frente. E a gente cai de paraquedas, não, né? Porque o caminho já foi traçado, já foi escolhido pelo seu histórico de vida, pelo seu modo de transitar neste mundo, coisas que lhe aconteceram. E aí você descobre a verdade, descobre os ensinamentos de Joel Goldsmith, você descobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e você descobre todo o caminho a você trilhar. A porta foi mostrada a você. Morfeus fala o seguinte: eu apenas lhe mostrarei a porta, mas você precisa pegar na manivela, girar para entrar. Então, meus irmãos, essa é a escolha. Nós aqui estamos compartilhando com vocês a vontade divina de compartilhar esses ensinamentos aqui do Joel, reinterpretar. Vocês mesmos vão ter essa amplitude de consciência a partir do momento que vocês se aprofundarem nos estudos e vão abrindo a consciência, expandindo, expandindo, expandindo. Nós vamos colocar muito mais materiais aqui. Então, essa ajuda mútua aqui no canal e esse compartilhamento, né, que vocês pegam estes vídeos, vocês compartilhem com pessoas que estão em sofrimento, que estão querendo se suicidar, se matar, desistir da própria vida, porque ali está a informação. A graça está permeando esta pessoa e ela nem sabe disso. Se os seus pais mantêm sua consciência espiritual e vivem na realização de um poder, pode-se esperar que o filho de pais espiritualmente dotados esteja 80% livre de doenças infantis, de comportamento delinquente, de acidentes e dos medos que normalmente assolam as crianças. Se, entretanto, essa criança não aceitar alguns dos princípios pelos quais seus pais foram capazes de lhe dar esta imunidade, durante seus anos de infância, é mais do que provável que ela perca o benefício da consciência de seus pais, uma vez que esteja vivendo através de sua própria consciência e tenha saído debaixo do guarda-chuva da consciência dos pais. Da mesma forma, como alunos, estamos nos beneficiando da consciência de nosso professor. Estamos experienciando muito menos desentendimentos e desavenças no mundo porque a consciência de nosso professor está agindo como lei para a nossa experiência. Se, no entanto, nós mesmos não estivermos aprendendo estes princípios, praticando a meditação e desenvolvendo a nossa própria consciência, então, quando o professor vai embora, o Consolador não estará mais conosco. Então, gente, é muito importante aqui que vocês peguem tudo isso que o Joel está explicando, porque Jesus falou para os discípulos: se o Consolador não for, se eu não for, o Consolador não virá até vós. Quem é o Consolador? É a verdade permeada na consciência. Porque a nossa consciência é a consciência de Deus. A nossa presença é a presença de Deus realizada materialmente no mundo. Todas as coisas manifestas é Deus se desdobrando, é a frequência que está diminuta em relação à frequência do todo, que é infinitesimal, tá? Então, vai baixando a frequência, bóson de Higgs, baixa a frequência, nós temos quarks, prótons, nêutrons, elétrons, e aí vem moléculas, aí vem aí vem órgãos, vem célula, vem órgãos, e aí vem corpo humano, vem coisas materiais, vem as fórmulas químicas, copo, vidro, borracha, plástico, a pedra, mineral, tudo vem de uma única fonte só. Então, a partir do momento que a gente começa a acreditar, Morpheus falou no primeiro filme de Matrix,
ele começou a acreditar. Por quê? Porque a gente é um treino isso. É um treino para a nossa consciência. Nós somos deparados a enfrentar o mundo lá fora de críticas, julgamentos e tudo mais, tá? Para que a gente possa aceitar isso como uma condição humana de vida. Mas na condição espiritual isso não existe. Isso não tem poder, isso não tem duração, isso não é lei nem causa. A causa disto é a turva, que eu já falei, né? A turva é a nuvem que está ali, que você guarda, armazena, que são armazenadas todas as crenças humanas, coletivas, do inconsciente, né? De tudo que acaba acontecendo. Então nós vamos para o próximo subtítulo aqui, vivendo com os dois princípios. Vivendo com os princípios, desculpem. Vivendo com os princípios. Nesses primeiros dias estamos adquirindo uma compreensão dos princípios, aprendendo a orar corretamente, aprendendo a meditar, aprendendo a viver na consciência de um poder e aprendendo a viver na consciência da onipresença, onipotência e onisciência. Ano após ano, a menos que o homem natural sobre nós, a menos do homem natural, entre aspas, sobre nós, e mais daquela mente que estava em Cristo Jesus. Assim é que possamos por todos os dias de estudante, em parte sob a lei e graça de Deus, e em parte sobre a lei do homem natural, entre aspas. Quando surgem problemas, eles apresentam aquele grau do homem natural que ainda não foi superado. Nenhum de nós pode esperar ser completamente transformado no Cristo por alguns anos de estudo. Isso não pode acontecer, mas em proporção ao nosso estudo e meditação, meditamos cada vez menos do homem natural, entre aspas, e demonstramos cada vez mais a consciência divina. O que isso quer dizer, gente? Que ele fala, né, com apenas alguns anos de estudo, a gente não consegue transcender o homem natural, ou seja, o sentimento humano. Por que ele fala isso? Nosso cérebro, no filme Quem Somos Nós, né, a gente vai fazer também nós vamos fazer um trabalho sobre aquele filme aqui. Fala-se ali, e o cientista ele fala que nós temos um delay de 4 segundos. Esses 4 segundos são os imprints da consciência humana, material, que apaga-se tudo aquilo que a gente aprendeu. Então nós desligamos totalmente daquilo que a gente está estudando momentaneamente, porque esse estudo é novo, e volta-se todas aquelas crenças de novo, instantânea. Por isso que a gente precisa, né, orar e vigiar. Quando vem, sentindo que vem, às vezes o pensamento negativo ele passa, você sente aquilo, você nem notou, que você já entrou numa conversa negativa, já falou coisas negativas, você nem tem consciência disso. Logo depois você vai começar a dizer, cara, eu estou estudando, mas eu falei tal coisa e tal coisa é negativa. Mas não se puna por isso. Deixe-a passar, vai praticar o silêncio secreto, vai meditar. Nem que for por 30 segundos, 1 minuto. Porque isso vai ser dissolvido na consciência divina. Porque somente com a meditação nós tocamos essa parte onde que a consciência divina é despertada em nós. Então, devamos sempre praticar estes princípios, mesmo que a gente tenha esse delay ainda por começar esse estudo, né, com 2, com 3 anos de estudo, enfim, né, não há tempo, gente. Tudo é agora, tudo é agora. Então, aconteceu, beleza, vamos voltar para dentro, vamos descansar no oceano deste espírito. Enquanto não tivermos superado completamente o homem natural, que não é sujeita à lei de Deus, e nem do fato pode ser, porque é o ego, né? Não podemos receber as coisas de Deus. Portanto, à medida que os problemas surgem e que somos chamados a fazer, é lembrar que este homem natural não é de Deus, não é um poder, uma presença ou uma realidade. O propósito da vida espiritual que estamos tentando levar é conhecer a mente carnal toda vez que ela levanta sua cabeça. Eu te conheço, sei quem tu és. Fique atrás de mim. Tu não és de Deus, portanto, não há realidade para ti. Não há lei espiritual ou graça divina para te apoiar, manter ou sustentar.
O grau em que o Filho de Deus é elevado em nós é a medida em que podemos nos voltar sobre a mente carnal em suas manifestações e anulá-la. Então, viu? A gente viu, como eu falei lá antes, voltar para dentro, questionar aquela situação e dizer, realmente sentir isso, que você não tem poder sobre mim. Romanos 8,7. É importante que os estudantes captem bem os princípios da impersonalização e da nadificação, entre aspas, para que no caso de surgirem problemas, eles não digam: como isso pode acontecer comigo? Tenho lido os livros o ano todo, tenho meditado o ano todo. Não é a quantidade de leitura e meditação que conta. O que conta é que grau de Cristo é elevado nos estudantes, que grau de amor ao próximo eles alcançaram, e que grau de perdão a seus inimigos, e que grau da não resistência ao mal, e que grau da realização de um poder. Isto determina o grau de sua liberdade, da discórdia, e determina a natureza de sua capacidade de atender aos problemas de forma rápida e decisiva. Então, assim, gente, o grau é a elevação de consciência, são graus de consciência. Para isso, o que interfere aqui? É quanto da realidade você sente devido àquela aparência que você está presenciando, uma crítica, uma acusação. Que grau disso, que grau de percepção nós temos da realidade quando uma pessoa nos acusa de alguma coisa, quando a pessoa está rindo de nós, debochando de nós, quando a pessoa ela não acredita naquilo que ela vê, só o sentido material. E aí que eu digo para vocês que aí entra o amadurecimento emocional, a cura das feridas emocionais e acreditar na onipresença do Espírito, que é muito importante. Tá? Então, enquanto nós não tivermos essa certeza, enquanto nós não tivermos essa percepção e crença disso, nós vamos ficar elaborando condições de problemas. Tá? Então, é preciso que a gente entre nessa calma, nessa alegria, nessa paz, nessa condição interior, para que a gente possa, gente, assim, desfrutar dessa calma, tá? E transferir através dessa calma, essa onda de paz, para que as pessoas entendam isso, para os demais, no silêncio e no secreto. Tá ok? Então não há luta alguma. Jesus, com sua magnitude espiritual, Jesus, quando estava na cruz, sendo morto, ele olhou para cima e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aquilo ali é um símbolo, gente, é um símbolo, quando ele está na cruz, aquilo ali é um símbolo de que o homem natural, aquilo tudo que o Joel está nos explicando, o homem natural ele julga, ele critica, ele pune, ele ri, ele acha que ele tem totalmente o poder de ferir as pessoas. Mas, com a percepção espiritual, a gente olha para aquilo e diz: você não é real. Então, é perdoado. Perdoa, segue em frente o seu caminho. Impersonalize a falha. Alguns podem pensar que a fé desempenha um papel nisto, mas a fé não entra nisto de forma alguma. Não é uma questão de ter fé, é uma questão de realmente compreender antes dos princípios e ter a capacidade de aplicá-los impessoalmente. Não apenas quando tudo está indo bem, mas quando as fichas estão caindo, quando somos confrontados com esse Satanás, essa condição, devemos ser capazes de permanecer firmes e dizer: esta é a crença universal em dois poderes. Outra tentação que surge é a tendência de nos culparmos por algo que fizemos. Quando fizemos isso, não estamos impersonalizando, uma vez que dizemos: eu sou culpado. Acho que não sou um bom aluno, evidentemente eu não entendo. Outros entendem, mas eu não. Estamos personalizando, e enquanto personalizamos, caímos no mar, caímos na armadilha e vamos ter uma luta. Façamos como Paulo, não afirmando ter chegado completamente, mas prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Reconheçamos
Não estou olhando para o passado, estou indo em frente. Não afirmo ter alcançado a cristandade. Afirmo apenas que a cristandade é minha verdadeira identidade e que ao entrar na realização da minha cristandade, neste grau eu sou governado por Deus e não pode haver problema certamente nenhum dos meus próprios. Filipenses 3,14. Então, quando vier a tentação na forma de um problema, lembramos que não estamos lidando com nenhuma falha de nossa parte. Estamos lidando com a aparência de uma reivindicação universal de dois poderes. Com a reivindicação do mal ou da discórdia personalizada, e cabe a nós colocar nosso calcanhar sobre isso. Embora possamos não ser responsáveis por termos 90 anos de idade, somos responsáveis por sermos velhos aos 90 anos de idade. Essa é uma reivindicação universal. Na verdade, os 70 e 80 anos de idade é uma reivindicação universal e, se vamos aceitar a reivindicação universal como sendo pessoal para nós, então somos nós que manifestamos. Devemos entender que nossa verdade e identidade, o eu de nós, é tão velho quanto Deus e tão jovem quanto Deus, porque eu coexisto em Deus. Eu não tenho mais o começo do eu não tenho mais começo do que eu não tenho mais começo do que Deus tem um começo. Eu não tenho mais fim do que Deus tem um fim. Isto você sabe e eu sei, sim, todos nós sabemos, até que sintamos uma pontada de reumatismo e então alguém nos lembra que temos 84 anos. Ao lidar com qualquer problema, impersonalizamos a imagem inteira. E uma vez que impersonalizado, o problema não tem pessoa em quem, sobre quem ou através de quem operar. Em outras palavras, devemos colocar o machado na raiz da árvore. Cada vez que damos lugar à dúvida ou desânimo, é porque estamos personalizando a crença universal em dois poderes. E nós responsabilizamos por isso. A vida do Espírito exige muito de nós. A vida do Espírito exige muito de todos nós. O Mestre disse: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. São poucos os que encontram. E talvez a razão de tão poucos entrarem é porque o caminho espiritual exige que nos apeguemos a certos princípios e um dos princípios principais é a impersonalização. Mateus 7,14. Vou ler mais um pouco aqui, depois vou comentar, viu, gente? É sem dúvida a verdade que enquanto houver crença em dois poderes, uma crença no bem e no mal, no mundo, as pessoas vão agir de uma maneira boa ou má. Mas se continuarmos condenando nossos amigos e nossos vizinhos, não teremos como entrar na consciência superior e experimentaremos o bem e o mal, até o momento em que realmente percebemos que não temos o direito de funcionar como seres humanos, de ter sentimentos humanos de bem ou de mal, e certamente não temos o direito de ter vontade humana. Então, chegamos aqui ao final desta segunda parte do capítulo 8 deste livro. E aí nós vamos no próximo vídeo para Vivendo a Consciência Superior, que é o próximo tópico, tá? Desta carta de 1964 de Joel Goldsmith. Então, o que ele está falando aqui, gente? Como vocês viram aqui na leitura, tá? Então Joel fala tudo. Mas como as coisas são difíceis de entrar na consciência, porque a gente tem esses sentimentos humanos de raiva, de rancor e de ódio, né? Quando a gente é questionado, quando a gente está sobre julgamento humano, tá? Mas é preciso relaxar no oceano do espírito, porque todos nós somos espíritos. E quem não conhece a realidade ainda, paciência, tá? Paciência e prática, por quê? Tudo aquilo que a gente emana volta para nós, tá? Então, o que o Joel está dizendo aqui? Quando nós sintamos raiva, quando nós discordamos, quando nós falamos, quando nós tentamos provar que nós somos os bons, nós estamos jogando isso para o universo e isso está retornando para nós.
tá? Mas a gente tem de ter paciência, tem de ter calma sobre isso, que as pessoas não gostam de escutar a verdade. As pessoas não gostam de entrar nesses assuntos, por quê? Porque estão totalmente imersos dentro da Matrix. Olha o filme lá, o que o Morpheus falou? Eles são agentes e nenhum é agente. Então o Morpheus, ele estava mostrando para o Neo como era a Matrix. As pessoas andando na rua, se batendo, os guardas ali, anotando as multas dos carros. E ali, passando aquela mulher de vermelho. O que é a mulher de vermelho? É a distração. A distração de tudo, porque o sistema, ele soube jogar muito bem, porque existe a condição de quê? Existe a distração, o bem humano, tá? Para distrair as pessoas de conhecer a verdade. Então é muito fácil assim, gente. O que acontece? O Neo, tá? Ele entrou dentro da Matrix. E mesmo assim no treinamento ele não conseguiu soltar a mente dele. Morpheus falou, solte a sua mente. E ele deu um salto. E aí o Neo, aceitando aquela condição, aceitando sair da Matrix, depois de toda a lavagem que ele teve, né? Ele foi desplugado, ele vomitou, ele passou por catarses, né? Então ele estava lá, ele foi pro treino e ele deu o salto e achou que estava conseguindo e daqui a pouco a lei operou sobre ele. A lei da gravidade atraindo ele para baixo, ele bateu com a cara no chão. Pum! Então ele voltou, né, para a nave e botou a mão na boca e sentiu sangue. E ele disse, então é real. Eu pensei que não era real aquilo, então era real. Ele bem assim, tudo que está na mente é real. A mente torna real. A mente torna real. Então, o que você tem na sua mente rodando, 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 rodando e rodando e rodando? Por isso que a gente diz assim, estudar todos os dias, meditar, trabalhar, estudar. O professor Hélio Couto, ele fala constantemente isso nos vídeos dele. Estudem, trabalhem e ajudem. Estudem, trabalhem e ajudem. Estude, trabalhe e ajude. Tá? Se você está compartilhando a verdade e está incomodando, você se retira. Procure, Deus vai lhe achar um lugar para você compartilhar a verdade, para você ter um descanso, para você ter paz, para você poder se comunicar. Tá? Então, é só relaxar e ler, gente, ler. Nós temos aqui o Caminho Infinito, tá? Tem vários livros do Joel disponível lá no grupo do Giancarlo. Tá? O Giancarlo já traduziu... Eu acho que eles têm traduzido uns 25 livros do Joel, são um total de 30 livros, tá? Ainda tem mais livros para ser traduzidos. O Natanael já traduziu uns 2 ou 3 livros já. Então já temos mais um tradutor aí. Então a obra de Joel vai chegar na nossa mão, toda a obra. Tá? Assim como esta obra sensacional chegou agora aqui, a Realização da Unidade, que é um livro fantástico, vai chegar mais livros do Joel sendo traduzidos por esses dois seres que estão fazendo o trabalho de traduções. E temos o Evangelho de Marta, né, gente? O Evangelho de Marta é um evangelho que quando eu coloquei o olho ali, e foi o próprio Natan que compartilhou comigo, e quando eu coloquei o olho naquele evangelho ali, a gente fez um estudo no nosso grupo, né? Nós temos um grupo que nós estudamos de 15 a 15 dias, são pouquíssimas pessoas ali neste grupo, tá? Então nós sentimos aquela energia quando estudamos aquele evangelho. E esse evangelho vai ser um estudo que nós vamos trazer aqui no canal também, tá? Nós vamos trazer esse estudo aqui no canal, o Evangelho de Marta, que conta a história de Marta, irmã de Maria Madalena, que foi libertada por Jesus, né, da sua própria crença, tá? Então, a sua própria crença da sua própria crença de ser uma prostituta, que Jesus a protegeu porque ela ia ser apedrejada. Então ele diz, vá e não peques mais. Então, quem de vós nunca pecou? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí Maria foi libertada, né, da sua consciência de culpa, de autoculpa, por aquela situação do adultério, né? De cometer adultério, de estar dormindo com outros homens,
né, de ser uma prostituta e tudo mais, né? Porque as pessoas condenavam, atiravam pedra e matavam, né? Vou trazer outro exemplo aqui. Hipátia de Alexandria, ela foi a primeira mulher matemática a ensinar a matemática, tá? Em Alexandria, no Egito. Então, ela ensinava, trazia a informação do todo. E o que aconteceu com ela? Ela foi esquartejada, gente, foi morta esquartejada. Então a história do nosso planeta Terra, para vocês verem que é tudo assim. Quem tenta vir trazer a verdade é morto, esquartejado, é julgado, é tudo assim. Mas assim a gente precisa ter paciência, porque nós não somos realmente deste mundo. Então precisamos ter paciência, precisamos ter discernimento também, tá? É aquela história de bater na nossa cara, não. A gente, como o professor Elicoto falou, vamos segurar a mão, tá? Só que sem raiva, sem rancor, não vamos... Eu sei que é muito difícil isso, gente, conter a raiva, mas é preciso, para conter a raiva, é meditação direto. Meditação e entender que aqueles que estão lhe julgando não estão nos mesmos princípios que você. E a hora deles também vai chegar. Então é preciso ter calma, paciência, completude, realização, estudar e ter essa carta em branco. Assinar esse cheque em branco para Deus. Obrigado. E aí nós vamos para o nosso próximo vídeo para estudarmos, né, na parte 3, Vivendo na Consciência Superior. Vou deixar o link do nosso grupo de estudos aqui que está se formando abaixo. As aulas vão começar no final do mês de agosto, tá? E a gente já montou todo o esquema, tá? Já vamos iniciar as aulas provavelmente no final do mês de agosto, tá? Que é certo. E deixo o link aqui abaixo deste grupo e muito obrigado.